Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o 15. Oremos. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos. Te damos graças, Senhor, pelo teu operar. Amado Espírito, paira sobre as nossas vidas. Possui-nos tremenda e poderosamente. Prepara a terra dos nossos corações como terra preparada para receber esta semente preciosa. E essa semente é a palavra viva do Deus Altíssimo. E essa semente possa encontrar guarida na terra fértil do coração e das mentes. Para o louvor e a glória do nome de Jesus, de Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, visita as vidas com teu poder, tanto as que estão no teu santuário, quanto aquelas que estão acompanhando esta ministração pela internet. Toca poderosamente, Senhor, desperta os que estão adormecidos, fortalece os enfraquecidos, levanta os abatidos, dai ânimo, Senhor, aos desanimados, renova a esperança aos que estão sem esperança, Senhor, e opera poderosamente. Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Tu és o Deus que opera e quando Tu operas, ninguém pode impedir. Tu és o Deus que trabalha por todo aquele que em Ti espera, Senhor. Nós esperamos em Ti, Senhor. A nossa esperança, a nossa confiança, a nossa segurança é o Senhor. Tu és a razão do nosso viver. Guarda-nos debaixo da Tua sombra, Senhor. Fortalece-nos com o Teu poder. Assim, Pai, nós clamamos a Ti em nome de Jesus e pedimos, amado Espírito, move-te, amado Espírito, move-te sobre nós agora. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João diz assim a palavra de Deus. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que havia sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Deus seja louvado. Os amados podem sentar-se. Amados, que coisa tremenda, esse grande milagre operado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem coisas que são muito importantes nós compreendermos a respeito do relatado neste texto. Tudo aquilo que Jesus faz e que está relatado na palavra, tudo aquilo que Jesus fez no tempo em que estava conosco, precisa ser aprendido por nós. E nós precisamos ter tudo isso como um exemplo verdadeiro. Porque se nós fizermos aquilo que o apóstolo Paulo diz, se nós formos imitadores de Cristo,
Como Paulo diz, sede, pois, meus imitadores, assim como eu também sou imitador de Jesus Cristo. Certamente nós mudaremos a nossa forma de viver. Certamente nós mudaremos a história do nosso casamento, a história da nossa família, a história dos nossos relacionamentos. Nós precisamos aprender, principalmente com o Senhor Jesus nesse texto, a importância, amados, de participarmos de todos os compromissos estabelecidos por Deus na sua casa, na sua palavra, para que nós possamos jamais deixar de cumprir aquilo que Ele ordenou. O Senhor Jesus não perdia nenhum dos compromissos, nenhuma das ordenanças estabelecidas por Deus. Diz a palavra, amados, em Lucas, capítulo 2, versículo 41 e 42, que todos os anos seus pais, os pais de Jesus, subiam a Jerusalém, à festa da Páscoa. E Jesus também subia com eles. A palavra nos ensina que as nossas crianças devem ser ensinadas no caminho que devem andar. Os nossos filhos amarão estar na presença de Deus, quanto mais exemplos dos pais tiverem. Os nossos filhos amarão a palavra, quanto mais os seus pais amarem a palavra. Os nossos filhos se alegrarão em estar na casa do Senhor, quanto mais os seus pais se alegrarem em estar na casa do Senhor. Em suma, amados, é necessário que nós estejamos sempre valorizando aquilo que precisa ter real valor em nossas vidas. Nós precisamos dar valor, em especial aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus determinou, para que nós possamos desfrutar do melhor da terra. O salmista disse que é mais importante, é mais valioso, mais precioso um único dia na casa de Deus do que 1000 dias em outro lugar. Então, é isso que nós precisamos aprender, amados. É isso que nós precisamos compreender. Que, assim como Jesus fazia, cumprindo os compromissos, honrando a vontade do Pai, obedecendo o determinado na lei, participando das grandes festas realizadas em Jerusalém, nós precisamos também nos mover, nos motivar, nos esforçar para que estejamos presentes sempre na casa do Senhor, participando dos compromissos que Deus estabeleceu. No nosso caso, são os cultos, os tempos de oração, os tempos de louvor, os tempos de meditação na palavra, os tempos em que nos rendemos aos pés do Senhor buscando a sua face gloriosa. Que nós possamos, amados, compreender isso e possamos praticar isso, porque muito mais do que compreender, se faz necessário praticar aquilo que foi compreendido. Amados, quando falamos sobre o tanque de Betesda, esta palavra ela marca muito a minha vida, porque eu fui alcançado pelo Senhor com 38 anos de idade. E com 38 anos de idade eu era um paralítico espiritual. A minha enfermidade espiritual me condenaria à morte. Fisicamente perfeito, graças a Deus, saúde perfeita, mas espiritualmente eu era um cadáver. Estava morto. Eu sei que é difícil para nós compreendermos isso, mas normalmente, amados, nós estamos mortos espiritualmente. Nós precisamos reviver, nós precisamos renascer espiritualmente. Nós precisamos viver uma nova realidade neste tempo da nossa peregrinação. O tanque de Betesda, em hebraico, significa lugar de derramamento, casa da graça, casa de misericórdia, lugar de milagres. Isso significa exatamente a igreja do Deus vivo. Amados, este é um lugar do derramamento do poder de Deus. Esta é a casa da graça.
porque pela graça somos salvos, por meio da fé, isto não vem de nós, é dom de Deus. Este, amados, é um lugar de milagres. Esta é a casa de misericórdia. Nós estávamos condenados, todos nós. Não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós não teríamos, amados, a oportunidade de, primeiro, chamarmos a Deus de Pai, segundo, de vivermos junto dele por toda a eternidade. Por isso, amados, é importante nós compreendermos que os propósitos de Deus para nós jamais poderão ser frustrados. Há uma alegria no coração do Pai quando alguém é resgatado da sua vã maneira de viver, quando somos alcançados por essa graça maravilhosa, quando somos transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. Então, o tanque de Betesda é exatamente a figura da igreja. Eu queria que você pudesse compreender, mas este é verdadeiramente o lugar de milagres. Quantos creem nessa porção, glorifique a Deus. Nós vivemos num lugar, nós estamos no lugar, nós temos o privilégio santo de estar no lugar onde os milagres acontecem. Sabe por que os milagres acontecem? Porque Jesus está nesse lugar. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele opera milagres. Você que está na sua casa, se você nesse momento tiver a dádiva de estar com pelo menos mais um do seu familiar, mais uma vida, ou se mais vidas dos seus familiares estiverem juntos com você, se vocês estiverem neste momento se consagrando, se concentrando, esquecendo os demais afazeres, buscando a face do Deus Altíssimo, com os ouvidos atentos à palavra que é ministrada. Se vocês estiverem reunidos em nome de Jesus, Jesus também está presente em suas casas. Por isso quero dizer para você, meu amado e minha amada, todos podemos viver a realidade de estarmos junto ao tanque de Betesda. Se as nossas casas forem consagradas ao Deus Altíssimo, se as nossas casas forem como a casa de Josué, Josué disse, eu e minha casa servimos ao Senhor. Se nós formos servos do Senhor, se nós reverenciarmos, se nós adorarmos o Senhor, se nós o buscarmos de todo o coração, nós podemos fazer dos nossos lares a nossa Betesda. Evidentemente, amados, nada substitui a casa do Senhor. Não existe nenhum outro lugar na face da terra que possa substituir a igreja. Por isso é importante nós compreendermos isso, é importante nós desejarmos estar na presença do Senhor. Muitas vezes nós não podemos estar junto ao tanque de Betesda, mas o Senhor sabe que o nosso coração se move, ele arde de desejo de estar na presença do Senhor. O Senhor sabe que a nossa alegria é estar em Jerusalém, que também é a figura da igreja. E quando essa é a prontidão de vontade do nosso coração, quando essa é a nossa motivação, o Senhor vai operar. Porque Deus sabe quando nós não podemos, embora muito desejemos. E Ele sabe quando nós não queremos estar, embora possamos estar. Por isso também o nosso clamor diário, para que Deus desperte os que estão adormecidos, para que Deus fortaleça os que estão enfraquecidos, para que o Senhor Jesus fortifique poderosamente, renove a esperança, para que as nossas vidas, a nossa alma, o nosso espírito se rendam aos pés do Senhor, para que todos aqueles que estão abatidos sejam colocados em pé, para que possam ouvir a voz do Senhor. Eu queria que hoje você pudesse estar muito atento. Eu queria que você prestasse atenção. Que Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida. Para você que está junto ao tanque de Betesda. Para você que está na casa da graça, no lugar
do derramamento da unção e do poder de Deus. Para você que está na casa da misericórdia, para você que está no lugar de milagres. Esse tanque de Betesda, diz a palavra, ele tinha 5 alpendres. Os alpendres, não sei se você já teve a oportunidade de ver uma ilustração a respeito dos alpendres, eles são como grandes plataformas. Quem já viu uma foto ou já esteve num teatro de arena ou num estádio, sabe, amados, que no teatro, nos estádios, as arquibancadas são colocadas sobre os degraus. São grandes degraus, grandes plataformas, mas todo o foco está exatamente ali no campo, na quadra ou no palco. Assim também a figura desses 5 alpendres. Esse tanque, ele tinha ao seu redor, desde o primeiro alpendre, que estava bem junto às águas, onde havia grande multidão de enfermos, como o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto alpendre. Em todos eles havia uma grande multidão de enfermos, coxos, paralíticos, esperando o movimento da água para que fossem curados. A dificuldade maior, amados, era de quem estava no quinto alpendre. O quinto alpendre se situava junto à rua. E é importante entender que todos esses enfermos, essa multidão de enfermos, estavam ali com o mesmo objetivo. Todos tinham a fé, a esperança, a certeza de que seriam curados. Mas eles formavam ali uma fila de espera pelo milagre. Essa fila de espera ocorria, amados, porque quando as águas eram agitadas por um anjo, apenas um alcançaria a cura. Apenas um iria alcançar essa vitória. Então imagine a expectativa, a atenção, todos ali esperavam o mover das águas. Só que quem movia as águas, diz a palavra, era um anjo. Evidentemente, o movimento das águas, se ele trazia a cura, esse movimento era feito sob a ordenança de Deus. Mas a expectativa de todos, e a atenção de todos, eu imagino que eles ficavam tão atentos que ninguém se distraía. Muito diferente do que às vezes ocorre na própria igreja, que às vezes nós nos distraímos e nós perdemos exatamente o momento da operação de Deus, o momento em que a palavra pode penetrar em nossos corações e mentes, que a palavra pode fazer a diferença em nossas vidas, em que o operar de Deus, o mover do Espírito de Deus possa fazer a diferença em nossas vidas. Eles ficavam ali atentos porque moveu-se a água. O primeiro que entrasse naquele tanque seria curado. Mas vamos a uma realidade dos que estavam, amados, ali no quinto alpendre, que era uma dificuldade muito grande. Os que estavam em primeiro lugar, ali no primeiro alpendre, estavam muito próximos do milagre, estavam junto às águas. Os que estavam, amados, no quinto alpendre, estavam completamente distantes do centro da cura, do lugar da cura. Por quê? Porque eles tinham que descer os demais alpendres, os outros degraus, até que chegassem ao tanque, e certamente não teriam essa oportunidade. Todos, eu creio, tinham essa esperança, mas alguns estavam ali, amados, há muitos anos. E a Bíblia fala desse paralítico que estava na fila do milagre. Diz a palavra que Jesus, sabendo que ele estava nessa situação, havia muito tempo, foi até ele. Eu não sei quanto tempo você está esperando o seu milagre. Eu não sei quanto tempo você está esperando o mover das águas. Mas eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que um conceito que nós precisamos ter é que a cura, ela não acontece pela ordem da fila, pela ordem da chegada. Nesses 26 anos servindo ao Senhor, eu já vi vidas chegando à igreja e receber o milagre no primeiro dia que veio. E vi vidas estarem na igreja esperando ainda o milagre.
O milagre não acontece segundo a fila, a ordem de chegada. O milagre acontece pela proximidade que cada um de nós tem do Senhor, pela fé que nos move, pela certeza, pela convicção de que aquele que opera milagres é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Essa é a convicção que nós precisamos ter, é essa fé que precisa nos mover, é essa esperança que precisa estar viva, sendo renovada a cada dia em nossas vidas, para que nós possamos compreender que quanto mais próximos de Jesus Cristo, quanto mais próximos da palavra, quanto mais meditamos nesta palavra, quanto mais temos prazer nela, quanto mais a obedecemos e mais do que isso, quanto mais a praticamos, mais próximos nós estamos de viver uma vida de milagres. Quero colocar milagres no plural, porque Deus quer que nós vivamos milagres todos os dias. No tempo de pandemia, esse tempo que estamos vivendo, acordar vivo já é um milagre para ser exaltado, um testemunho para ser dado. Eu não sei se você, quando acorda com a saúde perfeita, sabendo que você pode se levantar em ter a oportunidade de ir trabalhar ou de estar junto da sua família, você sente no coração o desejo de agradecer a Deus. Não estou falando de uma gratidão superficial, estou falando de uma profunda gratidão, uma imensa gratidão, por você estar sendo guardado desse vírus tão letal, tão mortal. Eu sei que muitas vezes, quando aqueles que foram contaminados estão próximos de nós, nós nos preocupamos mais do que enquanto eles estão distantes. Quando o vírus bate à porta, nós começamos a clamar de uma forma que talvez nunca tenhamos clamado. Quando as circunstâncias contrárias se avizinham, quando a tempestade se levanta, nós passamos a buscar a Deus de uma forma como talvez nunca tenhamos buscado. E é quando nós o buscamos de todo o coração que Deus desconsidera a fila dos que estão esperando o milagre. E Deus opera sobre as vidas que necessitam urgentemente da operação de um milagre. Existem milagres que são sobrenaturais, no sentido de que todos podem contemplar. Existem milagres que são tão sublimes que chegam a ser sutis, quase imperceptíveis, como o milagre da vida, como o milagre da respiração sem precisar de aparelho, o milagre da saúde. Muitas vezes nós só descobrimos que temos um corpo que precisa ser cuidado, quando o descuido com esse corpo faz com que as enfermidades nele se instalem. Por isso eu queria que você hoje pudesse compreender que, diferentemente daqueles que estavam junto ao tanque de Betesda, naqueles 5 alpendres, ali havia multidão de enfermos de todas as espécies de enfermidades. A Bíblia cita enfermos, coxos e paralíticos. O coxo é aquele que tem algum defeito, tem dificuldade para se locomover. O paralítico é aquele que não pode se locomover. Ele depende de alguém para a sua própria locomoção. O coxo, ele ainda se serve de algum apoio, seja uma muleta, seja uma bengala, uma prótese. O paralítico não, o paralítico ele fica totalmente paralisado. Mas eu creio que os coxos e os paralíticos são citados aqui porque para eles só havia uma única esperança, era a cura sobrenatural. Mas certamente ali haviam surdos, ali haviam mudos, ali haviam cegos,
ali haviam pessoas com outros tipos de enfermidades. Mas cada uma dessas enfermidades, cada um desses enfermos, representam as nossas próprias vidas. Deus seja louvado quando nós temos a saúde física em sua plenitude. Mas ter a saúde física em sua plenitude, como foi o meu caso, não significa que a saúde espiritual esteja totalmente segundo a palavra de Deus. A maioria da humanidade vive em seus alpendres. São coxos, paralíticos, surdos, cegos, mudos, espiritualmente falando. Por isso que nós precisamos compreender que esta palavra, ela precisa mover os nossos corações, precisamos ter essa compreensão. Entender, amados, definitivamente, que quanto mais próximos estivermos do Senhor Jesus, mais próximos estaremos do milagre de que necessitamos. O que me conforta, o que me fortalece, é que, como diz a palavra de Deus, queria que você acompanhasse comigo, João, capítulo 5, versículo 5 diz assim: E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Amados, Jesus não perguntou o nome dele, não conversou com ele para saber da sua situação. Jesus simplesmente sabia que ele estava naquele estado, naquela situação, havia 38 anos. O que isso tem a ver comigo, com você? Preste bem atenção. Nesse exato momento, quando estamos junto ao tanque de Betesda, nesse exato momento, quando estamos ouvindo a palavra de Deus, nesse exato momento, quando nós precisamos ter a certeza, a convicção de que o Senhor está neste lugar, nesse momento em que é necessário que compreendamos que não existe uma única situação nas nossas vidas que possa passar desapercebida aos olhos do Senhor. É nesse momento que nós precisamos ficar atentos, porque assim como Jesus conhecia a situação daquele paralítico, Ele conhece a minha situação e a sua situação. Ele conhece as nossas vidas. Ele conhece as nossas enfermidades físicas. Ele conhece as nossas enfermidades emocionais, as feridas da nossa alma. Ele conhece os nossos traumas. Ele conhece as nossas necessidades. Mais do que isso, Ele conhece os nossos desejos, as nossas expectativas. Ele sabe, o Senhor sabe, tudo aquilo que temos pedido, mesmo quando nós pedimos silenciosamente, porque Ele ouve o que está em secreto. Ele vê o que ninguém pode ver. Ele não ouve apenas os clamores em altas vozes, Ele ouve os clamores silenciosos. É neste momento que nós precisamos, amados, ter essa compreensão, precisamos nos render, nos quebrantar, nos prostrarmos diante dEle e humildemente dizer: Senhor, opera o milagre de que eu necessito. Libera a vitória que eu estou esperando. Muda a minha história, Senhor. Muda a situação da minha vida, Senhor. Muda a situação do meu casamento, Senhor. Muda a situação da minha família, Senhor. Nós precisamos, amados, ter essa motivação, sabendo que Ele está presente e que Ele pode falar conosco a qualquer momento, seja no momento do culto, como estamos vivendo agora, seja no momento em que abrimos a palavra para meditar na palavra, seja no momento em que dobramos nossos joelhos para orar. Nós não podemos ficar como aquele paralítico que estava tão desanimado, estava tão cansado naquela situação, que não percebeu que a sua vitória lhe fora oferecida. Ele estava tão desanimado, tão sem esperança, tão desligado das coisas de Deus, que não prestou atenção ao que Jesus disse.
estamos percebendo um efeito pandemia que tem acometido a igreja. Quando eu falo igreja, é acometido os irmãos da igreja. Por força da pandemia, nós precisamos ficar distantes da casa de Deus pelas restrições impostas por um certo tempo. Ocorre que ao ficarmos distantes da casa de Deus, nós corremos o risco, e isso tem se constatado, é real, de irmos nos acostumando a ficar distantes da casa de Deus. Esses dias eu conversava com uma amada irmã, através do WhatsApp, e essa amada irmã me disse: pastor, eu e meu marido não temos mais ânimo para ir à igreja, ânimo para sair de casa e ir à igreja. Amados, e o desânimo, se nós não tomarmos muito cuidado, ele se apodera de nós. Deus sabia disso, por isso Deus disse a Josué várias vezes, quando Josué estava se preparando para conduzir o povo, em substituição a Moisés, conduzir o povo para tomar posse da terra prometida. Amados, uma promessa que o povo de Deus esperava há centenas de anos, uma promessa que moveu o coração do povo, quando o povo foi resgatado do Egito e levado pelo Senhor até a terra da promessa. Mas esse povo, uma parte desse povo estava tão distante das coisas de Deus, tinha perdido a intimidade com Deus, já não cria como deveria crer, já não se alegrava como deveria se alegrar. Um povo que aprendeu a murmurar, a não crer. Um povo que viu sinais, prodígios e maravilhas no Egito, depois se prostrou diante do Mar Vermelho, como se ali fosse o fim da luta, como se ali a história desse povo se encerrasse. E Deus disse para Moisés: diga ao povo de Israel que marche. E o povo atravessou o Mar Vermelho. Depois viu brotar água da rocha, recebeu o maná dos céus. Um dia, quando esse povo murmurou porque estava com vontade de comer carne, Deus mandou uma nuvem de codornizes para que eles saciassem o desejo de comer carne. Ainda assim, o coração do povo estava endurecido. Sabe o que significa isso? Nós podemos receber uma graça, um favor de Deus, muito simples, e sermos eternamente gratos a Ele, porque a gratidão é a memória do coração. E nós podemos viver grandes, poderosos milagres, milagres de cura, de libertação, milagres no nosso casamento, na nossa família, milagres dos quais nós já podemos ter até testemunhado. E à medida que o tempo passa, à medida que o distanciamento da casa do Senhor se consolida, nós nos esquecemos dos grandes milagres. O nosso coração se endurece e deixamos de ser gratos a Deus. Nós precisamos, amados, a cada dia nos lembrar de tudo quanto o Senhor já operou, e o salmista diz isso de uma forma tão contundente, de uma forma tão poderosa, porque ele sabe, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele sabe que isso acontece. O Salmo 103 é um salmo que retrata isso. O salmista diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o santo nome do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, minha alma, de todos os benefícios do Senhor para contigo. Quantas vezes, amados, nós deixamos de agradecer a Deus e glorificar a Deus, tanto pelas coisas simples, quanto pelas coisas sobrenaturais que Ele operou em nossas vidas. Quantas vezes nos colocamos junto à multidão de enfermos espirituais, no quinto alpendre, ou no quarto, ou no terceiro, ou no segundo alpendre, ou mesmo que estejamos assim, à espera de um milagre, no primeiro alpendre, achamos que talvez demore a nossa vez, porque só um é curado cada vez que a água é movimentada. Jesus sabia tudo daquele paralítico e sabe tudo de mim e de você.
Por isso eu queria que você estivesse atento nesse momento, porque de repente o Senhor pode perguntar para você: queres ficar são? Queres receber a sua vitória? Queres que eu abra a porta que está fechada e ninguém pode abrir? Queres que eu mova as águas em seu favor? Queres receber a vitória daquela causa judicial? Queres receber a restituição daquilo que lhe foi tirado? Queres receber as porções que eu tenho reservado para a sua vida? Ele sabe que nós precisamos disso. Como sabia que o paralítico estava esperando a cura há pelo menos 38 anos. Só que quero repetir e frisar para que todos nós estejamos conscientes dessa realidade. O distanciamento da casa de Deus, o distanciamento da presença de Deus, o distanciamento da palavra de Deus, a incompreensão da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, traz o esfriamento, traz a desmotivação, traz o desânimo, traz a incredulidade. Os nossos ouvidos se agravam e nós já não conseguimos mais ouvir o momento em que o Senhor diz: queres ficar são? Queres receber a tua vitória? E por não ouvirmos a voz do Senhor e não compreendermos que esse é o momento, nós ficamos como aquele paralítico, se justificando e reclamando da situação. O paralítico disse para o Senhor: Senhor, eu não tenho homem algum que me ajude, para que possa me colocar no tanque quando a água é agitada. Mais do que isso, Senhor, sempre que eu acho que chegou a minha vez, tem outro na minha frente. Eu já disse para você, meu amado e minha amada, eu queria que você pudesse crer nisso. Não existe lugar na fila. Não existe senha para receber o milagre. O Deus de milagres está neste lugar. O Deus de milagres opera a cada dia. E muitas vezes Ele fala conosco e nós não ouvimos a sua voz. Nós não compreendemos o seu falar. Nós não observamos os sinais. Por isso é necessário que nós estejamos atentos. Por isso eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, preste atenção. Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Sabe por que você ainda não alcançou a sua vitória? Porque fica desligado das coisas de Deus. Não crê que Jesus pode te dar a vitória. Acha que isso é muito difícil, porque você está longe de Betesda, sem ânimo para vir a Betesda buscar a sua vitória. Muitas vezes você já não crê mais em milagres. Às vezes você pensa que Jesus perdeu o poder. Se esquece que Ele é o mesmo de ontem, de hoje, que o será eternamente. Um dia Deus disse para Moisés: Moisés, você acha que o meu braço se encurtou? Você acha que eu perdi o poder? Existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Por isso hoje eu quero, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, quero que Deus possa despertar a sua atenção espiritual, que Ele possa quebrantar o seu coração, que você possa voltar a crer, que você está junto ao tanque de Betesda, junto ao lugar de milagres, ao derramamento de poder. Você está na casa da graça, na casa da misericórdia. Não importa em qual alpendre você esteja, o Deus de milagres opera. E Ele não precisa de senha, nem de respeitar o lugar na fila. Chegou o dia em que você pode entoar um cântico de alegria, um cântico de vitória. Esse poder que Deus nos dá pela fé, de compreendermos que
é possível nos alegrarmos, de sentirmos o sabor do fruto da vitória, ainda antes que a vitória se consolide, ainda antes que o milagre se concretize. A palavra nos ensina, no livro de Daniel, amados, que muitas vezes Deus já liberou a vitória, mas há uma guerra espiritual sendo travada. É uma guerra tão brutal que nem o anjo Gabriel é capaz de vencer os principados e potestades, como ocorreu no caso de Daniel. Deus liberou a vitória desde o primeiro dia em que Daniel começou a se consagrar, começou a clamar ao Senhor, mas ele demorou 21 dias para receber a vitória. Estamos falando, amados, de uma vida sobre a qual o próprio Senhor diz: essa vida me é preciosa. Daniel é um homem muito amado, Deus disse. O profeta Ezequiel fala de uma revelação recebida de Deus, quando Deus disse para ele: Ezequiel, ainda que Noé, ainda que Jó e que Daniel estivessem na terra, me servindo com integridade de coração, somente eles alcançariam a vitória, porque o resto do povo se distanciou de mim. Mas ele cita nominalmente ao profeta Ezequiel, capítulo 14 de Ezequiel. Ele fala ainda que Noé, Daniel e Jó, citando os três com os quais ele tinha uma intimidade muito grande. Por isso, meu amado e minha amada, eu queria que você hoje pudesse se alegrar e pudesse renovar o ânimo, a esperança, a certeza da vitória. O Senhor fala de forma sutil para as nossas vidas. Muitas vezes nós não percebemos. Ele mesmo diz que é difícil ouvir a voz dele. Existem vezes em que ele não apenas chama, existem vezes em que ele bate a porta. Ele diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, significa que ele não está apenas batendo, está batendo e chamando. Talvez ele esteja dizendo para mim e para você: queres ficar são? Queres alcançar a vitória? Queres receber o milagre? Nós precisamos parar de dar desculpas. Nós precisamos deixar de trazer justificativas diante de Deus como se isso fosse possível. Você não precisa de ninguém que coloque você no tanque, porque o teu milagre vem do Senhor. Você não precisa ficar observando os outros, prestando atenção nos outros, achando que estão passando na sua frente. O milagre que Deus tem para a tua vida, a vitória que Ele tem para você, a cura, a libertação que Ele tem, a restauração do casamento, da família, a abertura de portas, aquilo que Deus tem para você, está reservado para você, meu amado e minha amada. Ninguém pode tocar naquilo que Deus já reservou para você. E nesse manancial de bênçãos que é o Senhor, porque o Senhor Jesus é a fonte inesgotável de todas as vitórias, todas as curas, toda a libertação. Ele é a fonte da salvação. Ele é a fonte de milagres. Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que temos pedido ou pensado. Não importam quais sejam as circunstâncias. Eu sei que você nesse momento está se lembrando de coisas que você precisa. Está se lembrando das orações que você tem feito, das causas que você tem apresentado diante do altar do Senhor. E eu creio que, se você estiver atento, se a palavra de Deus penetrou através do seu ouvido e alcançou o seu coração, e alcançará a sua mente, você mudou de posição, você se preparou
para receber o grande milagre, a grande vitória, seja em qual área for da sua vida. Eu queria que nesse momento você pudesse glorificar a Deus, agradecer a Deus, sabendo que o Deus de milagres está neste lugar para operar a cura, a libertação, a cura física, a cura emocional, a cura da alma. Deus é poderoso para mudar a situação da sua vida, do seu casamento, da sua família, do seu trabalho, dos seus negócios, da sua vida espiritual, em todas as áreas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o que é maravilhoso, amados, é que Ele mesmo diz que Ele tem prazer em fazer a diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Ele é um Deus que trabalha por todo aquele que nele espera. Quem espera em Deus jamais se frustra. Pode demorar alguns dias, como demorou para Daniel, mas a vitória virá. O milagre acontecerá. Nós só precisamos estar atentos, porque a voz do Senhor é suave, mas dá para escutar. Que esta palavra possa penetrar no teu coração, na tua mente. Que ela possa se tornar uma palavra viva, uma palavra rema para a tua vida. Todos quantos estão ouvindo esta palavra possam dizer: não importa em qual alpendre do tanque de Betesda eu esteja, o Senhor, que sabe tudo a meu respeito, que conhece o profundo do meu ser, conhece todas as necessidades, expectativas, as dificuldades, as lutas travadas. Ele está junto de mim e eu não posso deixar de ouvir a sua voz. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Quero orar pela tua vida. Eu quero dizer para você neste momento, respeitando o distanciamento, mas se você quer dar um passo de fé, a demonstrar ao Senhor que você crê, que Ele é poderoso para operar o milagre que você precisa, para conceder a vitória que você tem buscado em todas as áreas. Dê um passo de fé. Mude 3 ou 4 lugares de onde você está. Porque quando nós damos um passo de fé, o braço do Senhor que já está estendido pode nos tocar e nos dar essa vitória. É apenas um movimento físico, dar alguns passos, mas espiritualmente esse movimento move as águas, abre o mar, porque é o povo de Israel que está marchando. Se você precisa desse milagre, dessa vitória, desses passos de fé, eu vou aguardar alguns segundos. Quero orar por todos, mas especialmente por aqueles que estão dando esse passo de fé. Não dá para estar junto diante do altar por causa do espaço, do distanciamento, mas você pode chegar mais perto do altar. Você pode chegar mais perto do altar. O Deus Todo-Poderoso está neste lugar. Pai Celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos. Te damos graças, Senhor, pelo teu operar. Que tu és o Deus que opera e quando tu operas ninguém pode impedir. Toca poderosamente as vidas, Senhor, que deram o passo de fé, Senhor. Vai quebrando as barreiras, derrubando as muralhas, Senhor. Quebrantando os corações, dando entendimento, discernimento espiritual, Pai. Dá a essas vidas, Senhor, dá-nos a todos, clamamos, Senhor, a capacidade, a sensibilidade de ouvir a Tua voz, de compreender o Teu operar. E se hoje Tu falares conosco, como Tu tens falado através da Tua palavra, que nós não endureçamos o nosso coração, nem esteja gravado os nossos ouvidos,
que Tu podes estar dizendo para o Teu povo nesta noite, Senhor, neste momento tão precioso, tão sublime. Queres fixação? Queres ter libertação? Queres receber a vitória? Queres a restauração do teu casamento, da tua família? Queres ter uma colheita abundante? Queres desfrutar do melhor da terra? Quer desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que o buscam? Que nós possamos ouvir a Tua suave, mas poderosa voz e possamos nos levantar, caminhar em direção à vitória, com o coração grato, com os lábios entoando cânticos de louvor, Pai. Que jamais esmoreçamos, que jamais desanimemos, que jamais deixemos de Te adorar, Senhor. Que o nosso coração não se esfrie, que o nosso ânimo permaneça muito alto, muito alto. Que nós possamos nos esforçar e ter bom ânimo para alcançar todas as vitórias e os milagres que Tu tens para nós. Assim clamamos a Ti, Senhor, e Te damos graças pelo mover das águas em nosso favor. Graças Te damos, ó Pai, pelo mover das águas. Graças Te damos, Senhor. E queremos testemunhar dessa vitória na Tua casa, Senhor, no Teu templo. Porque foi lá que o Senhor Jesus encontrou aquele paralítico já curado. Queremos permanecer firmados em Tua presença, Senhor, para que não esfriemos na fé, nem deixemos o primeiro amor, para que não pequemos mais e para que não nos suceda coisa pior. Fortalece-nos, Senhor, e conduze-nos em vitória, ao louvor da Tua glória, Pai. Perdoa as nossas fraquezas, nossa fragilidade. Perdoa, Senhor, o esfriamento espiritual. Perdoa o nosso desânimo. Perdoa, Senhor, o nosso distanciamento do tanque de Betesda. Restaura-nos a comunhão, a alegria de estar em Tua presença. Fortalece-nos com o Teu poder. Assim Te louvamos, Te bendizemos e Te damos graças, Senhor, pelo operar do Teu Espírito, pelo poder da Tua palavra, pelo Teu amor inigualável, Senhor, pela multidão das Tuas misericórdias, pela Tua abundante graça. Damos graças, Senhor, por estarmos junto ao tanque de Betesda, onde os milagres acontecem. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, amados. Deus seja louvado por essa porção gloriosa. O Senhor nos conceda uma semana de grandes bênçãos e vitórias, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fonte de todas as curas, de toda a libertação, a fonte da salvação. O amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a doce e consoladora presença do Espírito Santo, que nos move, nos dirige, nos fortalece, nos consola e nos diz: este é o caminho, andai nele. Seja com todos amados, Deus Altíssimo, essas dádivas, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.